Hoje também é o Dia Internacional dos Museus. Para comemorar essa data, a equipe do Repórter São Paulo visitou o museu mais antigo aqui da capital, a Pinacoteca de São Paulo. Dentro do museu, a vida tem um ritmo diferente. Os objetos provocam reflexão e descoberta. Jean não costuma frequentar museus, mas poderia até vir mais. O que faria você ir a um museu? Se tivesse o que dentro do museu? Arte. Arte, sim, pintura, arte urbana, sabe? Mais arte urbana, assim. Alejandra é chilena e mora há 2 anos em São Paulo. Ela sempre leva os filhos de 2 e 3 anos aos museus da cidade. Gostamos do museu, eles gostam passear por os quadros e conhecer mais também da cultura. No caso da Pinacoteca de São Paulo, mesmo quem não vem por conta das exposições, aproveita a beleza do prédio. Museu mais antigo da cidade, ela foi fundada em 1905, no prédio do antigo Liceu de Artes e Ofícios, projetado por Ramos de Azevedo e reformado em 1990 por Paulo Mendes da Rocha. Naira é arquiteta e mora em Novo Horizonte, no interior do estado. Ela aproveitou a vinda à capital para conhecer a Pinacoteca. Eu sempre estudei a respeito, mas eu não conhecia o prédio, então para mim eu estou mais deslumbrado com o prédio, inclusive, do que com as exposições. A comemoração do Dia de Museus na Pinacoteca segue no fim de semana, dentro da programação da Virada Cultural. No sábado, às 3 da tarde, tem uma visita educativa em Libras. Domingo, às 11 da manhã, tem o Joga Junto, que é uma atividade com jogos e brincadeiras para ajudar a conhecer melhor as obras. E o melhor, no sábado e no domingo, a entrada será gratuita. Tá aí. E a Semana de Museus, então, segue com programações até o dia 21 de maio, que é no domingo, com diversas opções para incentivar as visitas e a participação de moradores de São Paulo, também de turistas que estão de passagem por aqui. Para falar um pouco mais com a gente sobre as atividades, eu recebo aqui a Marília Bonas, que é diretora do Museu da Imigração. Oi, Marília, boa tarde. Obrigada por ter vindo conversar aqui com a gente. Boa tarde, obrigada a você por convidar. Marília, vamos começar falando, então, principalmente assim, do papel do museu, da importância dos museus para a sociedade e mais focado, então, na maior cidade do país. Qual que é a importância dos museus? Bom, São Paulo é uma cidade muito cosmopolitana, conta muitas camadas de história. Se a gente pensar desde o período colonial, São Paulo é um entroncamento de caminhos indígenas, que depois virou, enfim, um ponto importante para o governo de Portugal, depois um ponto importante para a cultura nacional com a questão do café, e continuou sendo, até hoje, uma cidade ligada ao emprego, ao trabalho, às indústrias e às várias culturas. E isso está muito refletido na variedade de museus que a gente tem aqui. É uma quantidade imensa de todos os tipos, para todos os gostos, para todos os públicos. E os museus, eles têm um privilégio em relação a outras instituições, porque eles oferecem necessariamente uma experiência prazerosa, de lazer, mas também reflexiva. Então, os museus têm uma conexão com a realidade e eles podem trazer isso com o público, enfim, essa oportunidade de pensar sobre questões contemporâneas sempre ligadas ao passado, ao que aconteceu. Quer dizer, é uma forma de contar a história. É uma forma de contar a história olhando para o presente, pensando o que a história nos ensina, como a gente lidou com determinadas questões no passado, como a gente lida, como a gente lidará com essas questões. E o papel da ciência, o papel da arte na sensibilidade, enfim. Então, museus ampliam repertórios, né, em várias áreas e estimulam outras linguagens, texto, música, cinema, e são uma opção ótima para levar a família inteira também, porque cada um vai ter ali um momento de troca da idade, do repertório. Um tipo de experiência diferente, né? Vai ter um ensino junto com um entretenimento, então é uma ótima opção também, né? O bom é que agrada as crianças, os adultos. E como é que uma semana específica para isso, um dia para isso de comemoração, por que é importante ter? É importante primeiro porque os museus ainda, o Brasil, ainda que tenha muitas instituições importantes, ele não tem necessariamente uma cultura de se visitar museus. A gente vem ver, isso vem observando nos últimos 15 anos, um crescimento de visitação dessas exposições que a gente chama de blockbusters, que fazem fila na porta e tudo mais. Mas o índice de retorno, às vezes a pessoa vai uma vez, nunca mais volta, fala, já vi. Enquanto os museus têm sempre uma programação renovada, né?
Então, a Semana de Museus, o Dia de Museus é uma estratégia de mostrar exatamente esse tipo de coisa nova que acontece sempre em todos esses museus de São Paulo. Eu ia te perguntar justamente isso. Então, semanas como essas e também essas exposições grandes que atraem todo mundo, que realmente caem no gosto, elas atraem, de fato, os visitantes, mas como fidelizar as pessoas no museu? O brasileiro ainda não tem tanto essa cultura, né? Como você avalia isso? Eu acho que tem uma coisa, é muito comum nos museus que eu trabalho, tanto no Museu da Imigração quanto no Café, as pessoas falarem, ai, não estou bem vestida para entrar. Ou, ai, eu não entendo nada, nunca soube nada de arte, então eu preciso entender disso. Enquanto que é o oposto, o museu é um lugar nosso, lá você aprende, você descobre. E essas programações, elas têm por objetivo mostrar isso, quer dizer, o museu não é um templo, o museu não é sagrado, o museu não é só para meia dúzia de pessoas que botam o queixo e falam, olha, entendi. O museu é um lugar de descoberta e para todos os tipos de público. Então, todos os museus de São Paulo hoje têm programações específicas para criança, tem programações, tem toda uma preocupação, por exemplo, de lugar para sentar, para o pessoal que se cansa, o pessoal mais velho, um compromisso com acessibilidade em vários níveis. Então, os museus vêm num crescimento, numa profissionalização muito grande no Brasil, e São Paulo é a principal cidade nesse sentido, assim, em termos dos melhores museus, e traz cada vez mais uma possibilidade de uma experiência que só o museu pode dar. Então, você vê lá um objeto, fala, esse objeto pertenceu a uma pessoa que tinha uma vida, que tinha uma história, e descobrir as histórias por trás desses objetos, dos quadros, das imagens de arte sacra, ou mesmo um museu de ciência, descobrir como funciona determinadas coisas e se divertir, é uma oportunidade que só o museu traz. É muito bacana, você se sente integrado à história. Hoje em dia também tem muito museu mais interativo, né? Atrai muito pessoal. Vamos falar especificamente, para finalizar, da participação do Museu da Imigração nessa semana. Quais são as programações? O que você destaca? Então, o Museu da Imigração, a gente tem um compromisso de aproximar a questão da imigração histórica com a imigração contemporânea. E para isso, nessa semana de museus, que o tema é dizer o indizível, a gente fez uma experiência que é hackear o museu. Ou seja, pegar a exposição que a gente tem no museu e as próprias equipes com o público apontaram coisas que não estão ditas ali. Então, a gente fala, por exemplo, da questão LGBT e coloca lá, mostra a Rússia para fazer a discussão do que está acontecendo hoje, fala da questão indígena contemporânea. Então, a gente pegou a própria exposição e pôs novas legendas, iluminou o objeto de outro jeito para mostrar uma nova camada de informação. Essa é uma das primeiras coisas, isso está aberto para visitação. As equipes educativas também estão fazendo visitas específicas para contar este indizível, que se não conta tradicionalmente nos museus. Então, são visitas monitoradas aos fins de semana, que contam as outras camadas de história por trás da história formal, oficial, ou mesmo a história que o museu conta para a maior parte dos públicos. Além disso, a gente também vai ter uma intervenção cênica com o Grupo Sobrevento, contando histórias da região, do Brás, do Belenzinho, da Moca, mostrando um pouco do quanto isso é nosso patrimônio. Muito bacana, muito legal conhecer mais esses lugares, principalmente aqui, então, nessa programação, trazendo para a nossa cidade aqui. Conhecer com a Marília Bonas, vamos colocar o serviço do Museu da Imigração agora na tela, que aí tem o endereço, tem o horário de funcionamento e tem também o site onde as pessoas podem conferir direitinho a programação, né, Marília? Toda a programação é gratuita, é importante falar. Importante, melhor ainda. Obrigada, Marília, uma boa tarde para você. Obrigada.